Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que esteja tudo bem. Eu sou a professora Suzana Moreira Ferreira e nessa oportunidade nós vamos falar sobre tributação no Brasil, mais especificamente sobre tributos sobre consumo. Tributos sobre consumo, aqueles que não fazem distinção de público. Por que é que eu gosto de usar essa frase, pessoal? Porque eu costumo dizer que os tributos sobre consumo, ele não diferencia quem é que está fazendo a compra, quem é que vai pagar esse tributo. Ele onera tanto o assalariado quanto o milionário da mesma forma. Por que isso, gente? Porque olhem só, se vocês imaginarem um multimilionário comprando um pãozinho na padaria e um assalariado comprando esse mesmo pãozinho, ambos recolherão exatamente a mesma quantidade e o mesmo valor de tributo sobre a operação. Então, os tributos sobre consumo é aquele que ele não faz a distinção de quem está comprando. Ele não avalia o poder aquisitivo daquele que fez a compra ou daquele que fez a contratação do serviço. Ele vai onerar da mesma forma qualquer tipo de público. E no material de hoje, nessa oportunidade, nós vamos conhecer quais são e as premissas básicas, também o comportamento dos tributos sobre consumo. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a legislação básica, quem é o contribuinte, qual é o fato gerador, a base de cálculo, as alíquotas e as obrigações acessórias dos tributos sobre consumo. E nós vamos falar sobre o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS. Então aqui nós temos uma relação de tributos que envolvem impostos e contribuições que acontecem, que incidem sobre a etapa de consumo. O que é a etapa de consumo? É essa etapa de comércio que todos nós acabamos realizando, sobre a compra de mercadorias ou sobre a contratação de serviços. Então, nós vamos falar sobre todos esses tributos e vamos mencionar aqui, tratar sobre os seus fundamentos, os seus princípios fundamentais. Vamos começar inicialmente pelo ISS. Então, o que é o ISS, gente? O ISS, ele é um tributo de competência municipal. O que eu quero dizer quando eu digo que ele é de competência municipal? Eu quero dizer que quem tem autonomia para legislar sobre o ISS é o município. Então, olhem só, no nosso Brasil, quantos municípios nós temos? Nós temos vários municípios. Imaginem, quando nós falamos de ISS, cada município tem autonomia para legislar sobre a cobrança desse tributo. Por isso que é muito importante nós conhecermos a hierarquia tributária e sabermos os conceitos fundamentais do ISS na Constituição, porque aí é mais fácil de analisarmos a legislação de cada um dos municípios. Mas então, olhem só, o ISS ele é um tributo de competência municipal, quer dizer que cada município tem a sua regra própria sobre a cobrança, a fiscalização, a incidência e as alíquotas do ISS. Mas, como cada município tem a sua regra própria, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos apegar à legislação federal. Porque lembram, não sei se vocês vão saber, ou eu recordo aqui com vocês, que quando nós seguimos a legislação tributária, nós temos uma hierarquia a ser observada. Então, nós vamos para a Constituição Federal, depois para as leis que tratam especificamente dos tributos e, por fim, nós vamos para os regulamentos próprios do tributo que são realizados ou feitos pelo próprio ente competente. Então, no caso do ISS, o ente competente para legislar sobre o ISS é um município. Mas como nós temos vários municípios e nós não temos como falar sobre cada um dos municípios, sobre a legislação de cada um dos municípios, nós vamos abordar as premissas do ISS com base na lei federal do ISS, que quer dizer que todos os outros municípios, todas as outras legislações, não podem ter termos diferentes dessa lei, que é a Lei 116, tá? Então, a Lei 116 de 2003 é a nossa lei do ISS, a nossa lei federal
do ISS. A lei principal do ISS no nosso Brasil é a Lei Federal 116 de 2003. Então, todos os outros municípios, todas as outras legislações precisam estar sujeitas à Lei 116. E a competência, como eu já mencionei, ela foi instituída pela Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela prevê que o ISS é um tributo de competência dos municípios. Ou seja, ela está dizendo, olha, o governo federal não pode legislar sobre o ISS, o Estado não pode legislar sobre o ISS. O único ente que pode legislar sobre o ISS é o município e o Distrito Federal, porque o Distrito Federal ele segue uma regulamentação própria em que nós temos o município e o Estado com competência compartilhada. Então, o ISS seria de competência dos municípios ou do Distrito Federal. Quem é o contribuinte do ISS, gente? O contribuinte do ISS é o prestador de serviço. Então, na teoria, seguindo os preceitos da legislação básica, quem precisa recolher o ISS? Aquele que prestou um serviço. Então, se você é prestador de serviço, você automaticamente é um contribuinte do ISS. Você precisa recolher o ISS. E qual é o fato gerador do ISS? O fato gerador do ISS é a prestação de serviço. Então, olhem só, para ser contribuinte do ISS, eu preciso prestar um serviço. Se eu prestei efetivamente um serviço, eu tenho a materialização do fato que faz com que tenha acontecido o fato gerador. Se eu prestei um serviço, eu automaticamente gerei a obrigação de recolher um ISS. E a nossa legislação também fala sobre a base de cálculo do ISS. Qual é a base de cálculo do ISS? O valor do serviço. É claro que em tributária nós sempre temos regras diferentes, né? Em algumas situações nós podemos fazer o valor da nota, menos deduções, mas a regra diz que o valor da base de cálculo do ISS é o preço do serviço, o valor que foi cobrado pela prestação de serviço. E as alíquotas do ISS? Gente, lembre que eu falei para vocês que o ISS é um tributo de competência municipal e cada município tem autonomia para legislar sobre o seu ISS, mas a gente precisa lembrar que tem que seguir a hierarquia da legislação tributária. E a lei federal, ela estipula que a alíquota mínima do ISS é de 2% e a máxima é de 5%. Então, olhem só. Se eu tenho essa previsão na lei federal, eu estou dizendo que nenhum município do Brasil, nem o Distrito Federal, pode instituir alíquotas menores do que 2%. Então, nenhum município pode ter alíquota, por exemplo, de 1%. E estou dizendo também que a máxima é de 5%. Ou seja, eu estou dizendo que nenhum município pode ter uma cobrança maior do que 5%. Se eu tiver uma cobrança menor que 2% ou maior que 5%, eu estou confrontando a legislação municipal com a federal. Então, essa previsão legal ela se torna nula, ok? Então, os municípios têm sim autonomia, mas eles precisam se limitar ao que diz a lei federal. Então, não pode ter alíquota menor que 2% e nem maior que 5%. E como obrigação principal, ou melhor, e como obrigação acessória em relação ao ISS, em regra geral, nós temos a DMS ou a DMSE, que é o que? É a Declaração Municipal de Serviços. Quer dizer que, se nós temos um ente, né, se nós temos uma empresa prestadora de serviço instituída no município, como obrigação acessória, a maior parte dos municípios ela estipula a apresentação mensal da DMS ou DMSE, que é a Declaração Municipal de Serviços. Alguns colocam o nome como DMS, Declaração Municipal de Serviço, e outras como DMSE, que é a Declaração Municipal de Serviços Eletrônica. Por quê? Porque normalmente tudo isso acontece, né, essa apresentação das declarações acessórias, elas acontecem eletronicamente, por meio de programas ou de sites oferecidos pelo próprio município para que o contribuinte possa fazer tanto a emissão das notas fiscais de serviço, quanto a baixa de notas de serviços tomados, então ele consegue
emitir as notas fiscais pelo próprio programa municipal, baixar as notas que foram de serviços tomados por ele e consegue também fazer a apresentação da declaração mensal de serviços e automaticamente emitir a guia de cobrança do ISS. Isso falando de serviços tomados de um mesmo município ou prestados no mesmo município. Mas, por exemplo, se você tem uma empresa que está estabelecida em Curitiba e contrata serviços de Cascavel, essa empresa ela não vai ter acesso às informações da DMS de Cascavel, tá? Quando a gente fala dessa obrigação acessória, ela abrange apenas documentos do próprio município, tanto prestados quanto tomados, ok? Então, em relação ao ISS, esses são os conceitos fundamentais. Agora nós já vamos passar para o nosso próximo tributo. Então agora nós vamos falar do ICMS. Olhem só, um contraponto importante entre o ICMS e o ISS. Primeiro que o ISS ele é de competência municipal. Já o ICMS ele é de competência estadual. Mas olhem só, se eu presto um serviço, eu sou responsável pelo recolhimento do ISS. Porém, se eu tenho uma operação comercial, eu sou responsável pelo recolhimento do ICMS. Então, olhem só, o próprio nome do imposto já diz: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, vocês conseguem observar aqui no próprio nome do tributo que o ICMS ele incide sobre a circulação de mercadorias, tá? Então, eu tenho que ter a movimentação de itens, mas ele também incide sobre alguns tipos de serviço. Por exemplo, energia elétrica é sujeita ao ICMS e não ao ISS. Transporte, se for interestadual ou intermunicipal, é sujeito ao ICMS e não ao ISS. Telefonia é sujeita ao ICMS e não ao ISS. Então, como regra, a gente costuma dizer o seguinte: se não está na lista de serviços da Lei 116, ele não é sujeito ao ISS, mas sim ao ICMS. A ocorrência dos dois tributos sobre o mesmo tipo de operação não acontece, tá, gente? Uma operação ela só vai ser tributada pelo ISS ou pelo ICMS. A ocorrência dos dois tributos sobre a mesma atividade não existe, tá? Então, a gente precisa conhecer muito bem quais os serviços são sujeitos ao ISS e quais são sujeitos ao ICMS para não acontecer de tributar de forma incorreta. Então, olhem só, o ISS é um imposto que incide sobre serviços e é de competência municipal, e o ICMS também é um imposto, mas é de competência estadual e acontece sobre alguns tipos de serviços previstos na legislação e sobre a movimentação de mercadorias. Então, olhem só, se eu tenho uma venda, se eu tenho o fornecimento físico de um item, seja uma mercadoria ou um produto, eu tenho incidência de ICMS, ok? Então, vamos falar sobre os conceitos fundamentais do ICMS, que é o Imposto sobre Operações com Mercadorias. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre a legislação básica. Primeiro, o artigo 155 da Constituição prevê o ICMS e determina a competência do próprio ICMS. Mas, assim como nós tivemos no ISS, a Constituição ela não tem autonomia, ou melhor, ela não tem ali a obrigatoriedade de tratar sobre as especificidades do tributo. Então, ela determina que as especificidades serão tratadas por uma outra lei, que no caso aqui no Brasil é a Lei 87 de 96, que é a nossa Lei Candir. E a Lei Candir, a Lei Candir ela é a lei federal do ICMS. Depois da lei federal, nós temos os regulamentos do ICMS de cada estado tratando sobre as particularidades do ICMS. Então, olhem só, nós temos a Constituição prevendo a cobrança do ICMS e sua competência e determinando que uma lei secundária tratará sobre as pormenoridades. Aí nós temos a Lei 87 cumprindo esse papel de tratar as especificidades e dizendo que fatos ainda mais particularizados serão tratados pelo próprio Estado, nesse caso pelos regulamentos do ICMS de cada Estado. Então, olhem só, nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal, então nós temos
27 legislações diferentes para observar sobre o ICMS. Portanto, nós vamos nos atentar mais uma vez à lei federal, porque nenhum dos regulamentos pode estar em disparidade com a lei federal. E uma particularidade bastante importante em relação ao ICMS, ela é tratada na própria Constituição, que é a forma de apuração desse tributo. Gente, a forma de apuração do ICMS, ele sempre vai ser não cumulativa, tá? Então, olha só, a própria Constituição, ela determina lá no seu artigo 155, parágrafo tributo, que o ICMS, ele é um tributo de apuração não cumulativa, quer dizer, eu tenho crédito sobre as aquisições e débito sobre as saídas. Isso quer dizer que, independente do regime tributário de uma empresa, exceto se ela for do Simples Nacional, que é uma forma de apuração diferente, mas se ela for lucro real ou lucro presumido, o ICMS ele sempre vai ser apurado pela mesma modalidade, sempre pela forma não cumulativa. Em relação à incidência, nós temos o artigo 2º da Lei 87 de 96, dizendo que o ICMS ele incide sobre as operações de circulação de mercadoria. Então, a legislação ela não determina como fato gerador do ICMS a emissão de um documento fiscal ou o contrato entre duas partes, mas sim a circulação da mercadoria. O que isso quer dizer, gente? Se eu fiz uma compra hoje, mas a mercadoria vai ser entregue amanhã, vai sair da origem amanhã, o fato gerador do ICMS aconteceu amanhã e não hoje. Então, uma coisa que a gente tem que se atentar é fazer a emissão do documento fiscal com a data de saída, mostrando a data da efetiva movimentação. Porque se eu não tenho movimentação ou a circulação das mercadorias, eu não incorri no fato gerador, logo não há cobrança de ICMS. Nós também podemos falar sobre a não incidência. A própria Constituição, ela determina os campos de não incidência do ICMS. Olhem lá, o ICMS ele não incide sobre operações com livros, jornais, periódicos. Então, em nenhum estado, ele vai poder fazer a cobrança do ICMS sobre esses tipos de operação. E a legislação federal também determina que o ICMS não incide sobre exportação de mercadorias. Olhem só, o que a legislação federal está falando aqui, quando ela estipula os casos de não incidência. Ela está dizendo, não importa qual é o estado, nenhum estado vai poder cobrar ICMS sobre essas operações. Dito isto, quando vocês forem analisar os regulamentos próprios do estado, vocês vão verificar que os regulamentos do ICMS de todos os estados, eles vão conter as particularidades mencionando que o ICMS não incide sobre operações com livros e periódicos e também não incide sobre a exportação de mercadorias. Por quê, gente? Por conta da hierarquia da legislação. O legislador estadual, ele precisa replicar o texto que consta na legislação federal para deixar claro que aquela operação não pode acontecer. Por quê? Porque se o estado incorrer na cobrança dessa situação, essa previsão legal estadual vai ser considerada inválida, porque está em desacordo com as legislações superiores, ok? Então, é muito importante que a gente se atente para a legislação federal antes de avaliar a legislação estadual. O artigo 13 menciona que a saída da mercadoria, ela é base de cálculo. Ou melhor, a saída da mercadoria ela é fato gerador e o valor da operação, o valor da mercadoria é base de cálculo do ICMS. Mas além do valor da mercadoria, nós também temos como base de cálculo dos tributos o frete, os seguros e agora uma particularidade muito importante, tá? Que a própria lei federal traz e mesmo que você não observe no seu regulamento do estado, você precisa se atentar. A legislação, ela estipula que o ICMS compõe a sua própria base de cálculo. Então, o que a lei federal está falando aqui? Que para poder chegar na base de cálculo, no valor do imposto, do ICMS calculado, você precisa incluir o próprio tributo na sua base de cálculo. Isso é o que nós chamamos de cálculo por dentro. Então, em todas as situações que você tem a ocorrência do ICMS na movimentação de mercadorias,
na movimentação de mercadorias, que eu digo é na operação convencional, tá? Não estou falando de FAO, de diferencial de alíquotas, nenhuma situação particular. Eu estou falando sobre a cobrança do ICMS, sobre essa movimentação de mercadorias. Toda vez que a gente falar dessa operação, o custo da mercadoria, ela precisa compreender o lançamento do próprio tributo, porque a legislação prevê que o ICMS compõe a sua própria base de cálculo. E uma outra importante observação é que nós temos alguns casos em que o IPI, ele compõe a base de cálculo do ICMS, e outras que o IPI não compõe a base de cálculo. Então, quando nós tivermos uma operação em que a mercadoria vai ser destinada a um ente que também vai comercializar ou industrializar utilizando esse item vendido como insumo, nós não temos a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS. Mas se nós estamos vendendo o item para um consumidor final, para um não contribuinte, o IPI ele compõe a base de cálculo do ICMS. E isso está na legislação federal, ou seja, todos os outros regulamentos vão seguir essa mesma previsão para poder fazer o cálculo da base de cálculo do ICMS. E quem é o contribuinte do ICMS? Esse conceito ele é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Por quê? Porque no dia a dia, quando a gente fala sobre o conceito de contribuinte do ICMS, algumas pessoas entendem que para ser contribuinte do ICMS, a empresa precisa ter inscrição estadual. Ou, para não ser contribuinte, a empresa precisa não ter inscrição estadual. Mas olhem só, a legislação, ela não fala isso, tá, gente? Ela fala que o contribuinte do ICMS é aquele que realiza atividade comercial ou com intuito comercial. Então, pode acontecer de você ter uma empresa que não tem inscrição estadual, mas é contribuinte, ou de você ter uma empresa com inscrição estadual que não é contribuinte. Para ficar mais claro para vocês, vou dar 2 exemplos. Primeira situação, aqui no Paraná, os MEIs não são obrigados à inscrição estadual. Então, se uma empresa, um CNPJ MEI é comercial, ele não obrigatoriamente vai ter inscrição estadual, mas se ele é comercial, ele é contribuinte do ICMS. Então, ele pode ser não inscrito, mas ser contribuinte do ICMS porque incorre na movimentação de mercadorias. Em contrapartida, você também pode ter construtoras que não são sujeitas ao ICMS, porque a construtora ela presta serviço, então é sujeita ao ISS. Mas como ela tem a remessa de material para obra, ela precisa fazer a emissão de notas fiscais e precisa, então, fazer a solicitação da inscrição estadual. Então, olhem só, elas são inscritas no Estado, mas elas não são contribuintes do ICMS porque não realizam atividade comercial. Então, olhem só, nós temos 2 situações diferentes. Uma em que a pessoa jurídica ela é não inscrita, mas é contribuinte, e outra em que a pessoa jurídica é inscrita, mas não é contribuinte. Aí algumas pessoas falam assim, mas para ser contribuinte do ICMS eu preciso ter um CNPJ. Gente, mais uma vez, a legislação não fala dessa forma. A legislação fala que é qualquer pessoa física ou jurídica que realize atividade comercial. O que a legislação está querendo dizer aqui, gente? Vamos supor que você conheça uma pessoa que seja um sacoleiro, que traz mercadoria do Paraguai e faz a venda porta a porta. O que o legislador ele quis garantir com a criação dessa caracterização do contribuinte aqui? Ele quis garantir que, se um fiscal volante se deparar com esse vendedor aí, esse sacoleiro que faz a venda porta a porta, o fiscal do ICMS, do Estado, ele pode cobrar o ICMS sobre essa operação. Por quê? Porque a legislação não determina que você precisa de um CNPJ aberto. A legislação determina que você precisa realizar atividade comercial ou com intuito comercial. Então, se você é um sacoleiro, digamos assim, se você faz venda constantemente, mas não tem CNPJ, não tem inscrição estadual, para o fisco você é irregular e não contribuinte, tá? Então a gente precisa entender muito bem esse conceito para poder caracterizar ali o que é o contribuinte do ICMS e o que não é o contribuinte do ICMS. Agora que nós já sabemos quem é o contribuinte, nós vamos falar sobre o fato gerador. Então, olhem só, o fato gerador, ele pode ser tanto a entrada quanto a saída das mercadorias.
Na maior parte das vezes, nós temos como fato gerador a saída das mercadorias. Por quê? Porque quando eu faço a venda de um item, ele é sujeito à cobrança do ICMS. Mas em algumas situações, eu tenho como fato gerador a entrada da mercadoria no território paranaense, ou melhor, no território do estado. Por exemplo, se eu estou comprando uso e consumo ou imobilizado de outro estado, eu preciso fazer um cálculo do diferencial de alíquota para complementar esse recolhimento do ICMS aqui no estado. E aí, quando eu falo dessas operações de aquisição, o fato gerador se torna a entrada da mercadoria no território do estado. Então, olhem só, nós temos como fato gerador do ICMS, de forma convencional, a saída da mercadoria, mas nós também podemos ter, em algumas situações, a entrada da mercadoria no território do estado. E, mais uma vez, nós vamos mencionar a forma de apuração do ICMS. Qual é a forma de apuração do ICMS? A nossa própria lei federal estipula que o ICMS sempre será apurado de forma não cumulativa. Quer dizer, eu sempre vou apurar via conta gráfica, débito na entrada, débito na saída e crédito na entrada. E menciono mais uma vez, tanto faz se a empresa é lucro real ou lucro presumido. O ICMS vai ser apurado por essa mesma modalidade, ou seja, sempre vai ser apuração não cumulativa. Já quando nós falamos das alíquotas do ICMS, nós temos também que cada estado ele pode fazer a previsão ali de quanto vai cobrar sobre cada uma das mercadorias que forem movimentadas dentro do seu território. Mas nós temos algumas resoluções que tratam especificamente sobre algumas alíquotas. Por exemplo, nós temos que a regra geral ela traz o ICMS como 7% para destinações ao Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Para os demais estados, a alíquota praticada será de 12%. Mas nós também temos uma outra regra que trata das mercadorias importadas. Então, as mercadorias importadas que têm um conteúdo de importação maior que 40%, elas podem aplicar nas operações interestaduais a alíquota de 4%. Então, pela regra federal, nós podemos ter 3 alíquotas interestaduais e a gente vai analisar qual é a situação para ver em qual dessas alíquotas a operação vai se encaixar. Então, nós podemos ter 4% quando falamos de mercadorias importadas, ou com conteúdo de importação maior que 40% na operação interestadual, podemos ter 7% para alguns estados e 12% para os demais estados. E como obrigações acessórias, claro que cada estado vai ter a sua obrigação acessória, mas como regra geral, como mais comum a todos os estados, nós temos o FD, ICMS e IPI, que é uma obrigação federal, só que apresenta as apurações estaduais, então o estado precisa que você apresente o FD ICMS, né, o SPED fiscal, para que ele possa verificar a apuração do ICMS. Alguns estados ainda exigem a apresentação da GIA, que é a Guia de Informação de Apuração do ICMS. Outros exigem a GIA-ST, que é a Guia de Informação de Apuração do ICMS-ST, e os outros estados, e a maioria dos estados, exige das empresas do Simples Nacional a apresentação da DSTDA. Então, olhem só, como regra geral, claro que o seu estado pode ter alguma determinação diferente, mas como regra geral, os estados exigem das empresas do regime normal, né, lucro presumido ou real, o FD, ICMS e IPI, a GIA e a GIA-ST, sendo que a GIA e a GIA-ST em vários estados já não são mais cobrados, porque fazem parte do próprio EFD, ICMS e IPI. E das empresas do Simples Nacional, o fisco exige a apresentação da DSTDA, no qual as empresas apresentam a apuração do diferencial de alíquota ou do ICMS-ST para que o estado possa verificar se os recolhimentos foram feitos com as bases corretas. Agora, nós já falamos do tributo municipal, ISS, que acontece sobre os serviços, e do tributo estadual, que é o ICMS, que acontece sobre operações com mercadorias, nós vamos falar de um outro tributo, melhor, nós vamos falar de um imposto federal que incorre sobre a industrialização, que é o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. A legislação básica do IPI, ela é o artigo 153,
4º da Constituição Federal, onde nós temos a previsão expressa da incidência, da ocorrência, né, da competência do IPI, mas nós também temos o regulamento do IPI, que é o nosso decreto 7.212 de 2010, que trata das especificações do IPI. E olhem lá, o nosso artigo 3º, ele fala que, como característica, o IPI ele será seletivo, não cumulativo e não incidirá nos produtos industrializados destinados ao exterior. Então aqui nós estamos analisando a Constituição, prevendo já conceitos que vão ser comuns, né, que nenhum Estado vai ter, ou melhor, nenhum ente, nenhuma empresa vai poder agir de forma diferente em relação ao IPI. Ele vai ser seletivo. O que é seletividade, gente? A seletividade, ela estipula que quanto mais essencial um item é, menor vai ser a sua alíquota. E o contrário também, quanto mais supérfluo é um item, maior vai ser a sua alíquota. Então, o legislador está querendo dizer o quê? Que, olha, quanto mais necessário esse item é para a população, menor vai ser a alíquota do IPI. E quanto menos necessário, maior vai ser a alíquota. Outra característica que nós temos aqui é a não cumulatividade. Assim como nós falamos no ICMS, o IPI ele também vai ser sempre apurado pela não cumulatividade. Quer dizer, eu sempre tenho crédito nas entradas e débito nas saídas. E isso, mais uma vez, está querendo dizer que, mesmo que uma empresa seja real ou presumido, o IPI vai ser apurado pela mesma forma. E uma outra característica bastante importante que eu saliento aqui é a não incidência sobre operações com o exterior. Então, as operações que destinem mercadorias ao exterior ou produtos ao exterior não sofrem a incidência do IPI. E o artigo 4º do nosso regulamento do IPI, ele caracteriza o que é industrialização. E ele coloca que a industrialização é qualquer operação que modifique a natureza ou funcionamento, acabamento, apresentação ou que aperfeiçoe um item para consumo. Então, quando é que eu tenho a incidência do IPI? Eu preciso entender o conceito de industrialização para determinar se eu tenho a incidência ou não do IPI. Para poder haver a cobrança do IPI, eu preciso que tenha havido a modificação, o aperfeiçoamento ou que eu tenha mudado o acabamento, a apresentação desse item para saber se eu tenho a caracterização da cobrança do IPI ou não. Porque se eu estiver comprando uma mercadoria e revendendo ela sem passar por nenhum processo industrial, eu só tenho a ocorrência do ICMS. Mas se eu comprei uma mercadoria, utilizei ela como insumo para produzir uma outra, eu já tenho a incidência do ICMS e do IPI. E o artigo 5º do regulamento do IPI, ele já caracteriza o que não se entende como industrialização. E uma característica bem importante, que não é entendida como industrialização aqui, que eu gostaria de salientar, é a produção de alimentos. Então, olhem só, a produção de alimentos consumidos no próprio local, ela não se entende como industrialização. Então, se você tem um bar ou restaurante, ainda que você esteja produzindo uma refeição, você não é contribuinte do IPI. E o regulamento do IPI, ele caracteriza como contribuinte do IPI o importador, o industrial, aquele que arremata mercadoria e nós temos algumas situações em que nós dizemos que a empresa ela não é contribuinte de fato, mas ela é equiparada. Por que é que isso acontece, gente? Por exemplo, se você importou uma mercadoria e não fez nenhum processo industrial nessa mercadoria, você vai precisar recolher o ICMS na venda dessa mercadoria importada como equiparado ao industrial. Por quê, gente? Porque a legislação estipula assim, que o importador, ele é equiparado ao industrial tanto pela importação, então você recolhe o IPI quando você fez a importação da mercadoria, mas que num segundo momento, essa saída dessa mercadoria também vai ser sujeita ao IPI. Então vamos supor que eu tenha feito a importação de canetas. Eu fiz a importação de caneta do exterior. Quando eu importei essa caneta, eu recolhi IPI pela entrada dessa mercadoria no território nacional. Mas se eu não fizer nenhum processo de industrialização nessa caneta e revender essa caneta da mesma forma como eu recebi, eu ainda assim vou precisar recolher IPI novamente. Então, olha só, eu importei um item, eu sou equiparado ao industrial na venda da mercadoria importada.
Então, olhem só, se eu sou uma empresa comercial que faço importação de itens, em relação a esses itens importados, eu preciso apurar o IPI por conta gráfica, assim como o importador. Ou melhor, eu preciso apurar IPI assim como o industrial. Então, a legislação ela estipula o desembaraço também como fato gerador do IPI. Nós temos o fato gerador do IPI, a saída da mercadoria industrializada, mas a entrada em território nacional também é sujeita à incidência do IPI. As imunidades do IPI, elas estão no artigo 18 do nosso regulamento, que são as réplicas, né? O legislador federal ele replicou o que consta ali no artigo 150 e 155 da Constituição Federal, e as isenções estão no artigo 54 do IPI. Mas as alíquotas do IPI, nós temos uma tabela própria para isso, tá? Que é a tabela de incidência do IPI, que nós chamamos de TIP. E na TIP, a incidência do IPI, as alíquotas do IPI, elas são indicadas de acordo com a NCM do item. O que é a NCM? Gente, a NCM é um código formado por 8 dígitos que faz a identificação daquela mercadoria. E aí, a partir dessa NCM é que nós conseguimos verificar qual é a alíquota do IPI cabível para aquele item. Então, tudo que vocês imaginar que pode ser comercializado tem uma NCM, tem esse código e você pode consultar na TIP qual é a alíquota que vai ser aplicável a ele. Nós podemos ter não incidência, alíquota zero, e podemos ter também outras alíquotas de IPI. Então, vocês podem ver que temos alíquotas que são onerosas, que vão gerar valor do imposto, mas nós também vamos ter casos em que a legislação traz como NT, que é não tributado, temos casos em que a alíquota vai ser zero, ou seja, nós também não vamos ter onerosidade em relação a esse tributo. E em relação às obrigações acessórias, como regra geral, os contribuintes do IPI precisam apresentar o EFD, ICMS e IPI, obrigação acessória de obrigação federal, porém, compreende também a apuração do ICMS. Então, quando as empresas elas apuram o IPI, elas apresentam uma declaração acessória que satisfaz a obrigação acessória tanto do ICMS quanto do IPI, que é o nosso SPED fiscal, também chamado de EFD, ICMS e IPI. Agora nós vamos sair um pouquinho do campo dos impostos e vamos passar para as contribuições. Vamos falar um pouquinho sobre as contribuições do PIS e da COFINS. Ao contrário do ICMS e do IPI, o PIS e a COFINS eles podem ter duas formas de apuração. Pode ser uma apuração cumulativa e uma não cumulativa. A legislação principal da apuração cumulativa são as leis 9.715 e a 9.718. Para a apuração não cumulativa, as legislações principais são a 10.637 de 2002, a 10.833 de 2003 e a IN 2121 de 2022, bem recente. Como fato gerador tanto do PIS quanto da COFINS, nós temos a receita ou faturamento. Então, nós temos que ter tido receita ou faturamento para podermos ter fato gerador do PIS e da COFINS. E quem são os contribuintes do PIS e da COFINS? São as pessoas jurídicas de direito privadas, tá? Ou aquelas equiparadas por força da lei. Então, você pode, em alguns casos bem específicos, não ser uma pessoa jurídica de direito privado, mas precisar recolher o PIS de alguma forma estabelecida pela própria lei, tá? Mas isso são casos bem específicos. E outra particularidade que nós também temos aqui em relação ao PIS e a COFINS é que, recentemente, nós tivemos uma normativa que estipula que o ICMS ele é deduzido da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, olhem só, nós temos, para poder alcançar a base de cálculo do PIS e da COFINS, nós precisamos deduzir o IPI, o ICMS-ST, e a partir de março de 2021, quer dizer, bem recente essa alteração, além de excluir esses dois impostos, né, nós temos que excluir ainda o próprio ICMS. Então, a base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento ou a receita deduzidos o IPI, o ICMS-ST e o ICMS próprio da operação. As alíquotas do PIS e da COFINS, elas são de 0,65% e 3% para apuração cumulativa e de 1,65% e 7,6% para apuração
não cumulativa. Então, falando um pouquinho agora das alíquotas e vinculando isso à forma de apuração. Quando eu falo de apuração cumulativa, eu estou falando de uma apuração que não considera crédito. E como regra geral, é claro que toda regra tem exceção, como regra geral, as empresas do regime lucro presumido apuram PIS e COFINS pela modalidade cumulativa, quer dizer, não tem crédito na entrada, só pagam PIS e COFINS pelo faturamento. E as empresas do lucro real, como regra geral, apuram PIS e COFINS pela modalidade não cumulativa, quer dizer, elas têm crédito nas entradas e débito nas saídas. Mas olhem só, se uma empresa é lucro presumido e apura PIS e COFINS pela modalidade cumulativa, a alíquota que ela vai praticar sobre a receita é de 0,65% para o PIS e de 3% para a COFINS, mas ela não tem direito a crédito sobre as aquisições. Já se uma empresa é lucro real e apura PIS e COFINS pela modalidade não cumulativa, ela tem crédito pelas entradas e débito pela saída. Em contrapartida, ela vai praticar alíquotas maiores. Para o PIS vai ser de 1,65% e para a COFINS de 7,6%. Então, quando a gente faz a opção pelo regime tributário da empresa, a gente precisa lembrar que IPI e ICMS sempre serão apurados pela modalidade não cumulativa, mas a gente precisa se atentar que o PIS e a COFINS não, que eles podem ser apurados tanto pela modalidade cumulativa quanto pela não cumulativa e isso é determinado de acordo com o regime tributário que a empresa opta. Então, quando a gente faz essa opção do regime tributário, a gente precisa calcular, fazer uma projeção desses outros tributos para que a gente consiga ver qual é o regime que vai fazer com que tenha um menor recolhimento dessas contribuições. Ah, outra coisa importante, tá, gente? PIS e COFINS são contribuições, não são impostos. E como declarações acessórias, em regra geral, nós precisamos apresentar o EFD Contribuições, que é o nosso SPE de contribuições que demonstra a apuração das contribuições do PIS e da COFINS. Então, recapitulando aqui o nosso material, nós falamos sobre ISS, que é um tributo que incide sobre operações com serviços, ICMS, que incide sobre operações com mercadorias, o IPI, que incide sobre operações de industrialização, falamos sobre o PIS e a COFINS, que são contribuições que têm como fato gerador o faturamento. Desejo ter contribuído para o aprendizado de vocês, foi um prazer, fiquem com Deus e até mais!